Oi, olá, nossos espectadores, nosso ecossistema, nossos seguidores, associados, amigos. Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast. Nós temos muita alegria em fazer, em compartilhar com vocês, que vocês interajam conosco. Temos um convidado especialíssimo aqui hoje para falar de um tema empolgante, de questões interessantes, que mexem muito com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, que é o Pedro Alves, diretor da SEAT, também especialista em alguns temas que vocês já vão saber, para quem já o conhece, né? Certamente muito conhecido, mas eu queria dar as boas-vindas aqui. Pedro, seja muito bem-vindo, muita gratidão em você estar participando conosco aqui. Queria te agradecer imensamente e deixar você se apresentar aí para o nosso público aí da maneira que você se sentir mais confortável. Obrigado, Felipe. É uma honra estar aqui, uma honra de verdade, assim. Te amigo, tenho um respeito, uma admiração grande por você. E oportunidade, né, de dividir experiências, né, compartilhar. Tenho um carinho grande também aqui pela Associação Comercial, pela SEAT. E é muito bom estar aqui. Resumindo, te agradeço demais aí a oportunidade. Mas é novidade, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, para mim é novidade estar aqui falando, microfone, assim. Então, vou contar aí com o teu direcionamento aí para poder contribuir da melhor forma possível nesse bate-papo aí com o pessoal que está assistindo a gente. Legal. Fala um pouco da sua história, como é que você começou no meio empresarial, como é que você chegou até o associativismo. Nasci em Teresópolis, cresci aqui. Então, aqui é o meu quintal. E fui para o Rio com 17 anos. Era ali no ano de 1989. Fui terminar o segundo grau, fiquei no Rio. Comecei a faculdade lá, né? Inclusive a gente já conversou, né? Que a gente teve o privilégio de estudar ali no mesmo prédio, ali na mesma casa, né? Lá na Praia Vermelha. E voltei para cá em 2003. Então já voltei para cá num momento bem diferente. Enfim, se pegar ali esse período, né, esse recorte de 89 para 2003, quando eu vim para cá eu senti uma cidade muito diferente. Depois eu fui também percebendo que não era só a cidade que tinha mudado, né? Quando a gente fica esse tempo fora, ainda mais num período assim de adolescência, a gente volta muito mudado, né? Então, tanto a cidade tinha mudado como eu tinha mudado, mas ainda na minha casa. Lá no Rio eu tive a oportunidade de trabalhar em parte comercial de banco, mercado financeiro, passei pela CVM também, a Comissão de Valores Imobiliários, trabalhei com empresas de propaganda e publicidade. Chegando aqui, eu vim num momento para ajudar minha família. Na época eles tinham já a Padaria Império. Eu vim sem saber muito bem como é que ia ser essa transição. Eu não tinha, apesar de vir aqui de vez em quando e conhecer a padaria, era um contato assim muito superficial. Eu não estava lá dentro de fato, né? Tinha uma visão assim bem superficial do negócio. Eu nunca tinha trabalhado com varejo, atendimento assim ao público, né? Era mais de empresa para empresa e muito menos com alimentação. Mas na minha inocência e ignorância na época eu achei que uma padaria era uma coisa simples, né? E não, foi uma transição, foi um desafio vir para cá, foi um desafio voltar para cá, mudar para cá, voltar a conviver com os meus pais e trabalhar num setor que eu não conhecia. E vou te falar que foi assim a melhor coisa que eu poderia ter feito. Eu sou muito grato por essa oportunidade de ter voltado para cá. Isso fez toda a diferença para mim. E como é que você chegou até a SEAT, os movimentos sindicais, associativos? Você participa bastante, já participou de alguns, ainda participa de vários, né? Como é que foi essa tua jornada? Então, eu já estava na cidade há um tempo, né? Vim para cá em 2003, já estava começando já tinha passado por aquela fase de mudança, de transição. Muitos dos meus amigos de antes já não estavam mais aqui, mas nesse meio tempo eu tive
tempinho de fazer novos amigos, me reconectar com a cidade. E entre esses amigos, na época, em 2009, eu tive o privilégio de fazer o curso do Empretec, Sebrae, que você conhece também. E fiz alguns amigos muito importantes nessa turma. Um deles foi o Henrique Carregal, que ele fez essa turma do Empretec. E o Vinícius também estava nessa turma. Tinha uma galera fora de série nessa turma, pessoal muito bom. Aliás, teu irmão estava lá. Foi muito boa a turma, foi fantástica a experiência, né? Uma semana de curso. Recomendo para quem tiver interesse em fazer um aprendizado aí comportamental na parte de gestão, de empreendedorismo, né? É um curso fantástico que o Sebrae tem. E, enfim, um dia depois que já tinha terminado o curso, né? Esbarrei com o Henrique Carregal lá no Parque Regadas, a gente estava batendo papo sobre a cidade e tal. O que eu estava achando, né? Depois de tanto tempo no Rio. Eu falei, Henrique, tô gostando, né? Acho que tem muita coisa que a cidade precisa avançar, melhorar, gostaria de fazer mais. Eu lembro até hoje dessa conversa, assim. Gostaria de fazer mais, né? Acho que também pra gente ficar só reclamando das coisas, né? Acho que a gente também precisa colaborar e tal, né? Mas foi uma conversa assim... Fiz um comentário sem maiores expectativas de nada. Aí com isso na cabeça, o Henrique acabou me convidando para participar da associação comercial. Para compor diretoria. Para mim foi uma surpresa, né? Pensei assim, poxa, que legal, tomara que eu possa ajudar, né? E de cara, tive também o privilégio de conviver com o Ricardo Zenon, né? O nosso queridíssimo amigo aí, falecido, que não está mais aqui, mas que deixou um legado imenso aí pra gente. Um cara fantástico, com uma visão incrível. E junto com o Henrique, com o Ricardo, eu fui entendendo melhor a importância de uma associação comercial, a importância das associações, a importância do associativismo, né? A gente às vezes vai para o mercado de trabalho, está numa empresa, está participando de uma gestão, faz um curso de administração, faz um curso de economia, e a gente acaba vendo muita importância das ações individuais, né? E tem um outro lado nisso tudo, que o individual não resolve, o individual não consegue dar conta de tudo numa sociedade, né? Então, Felipe sozinho, por mais competente que você seja, você não vai dar conta de tudo. Assim como a Dafel também sozinha, muitas vezes ela precisa de um suporte, de uma estrutura maior. Então, a ideia do associativismo, ela tem muito esse lado de complementar ações que indivíduos e empresas muitas vezes não dão conta de resolver sozinhos. Vi até aquela ponderação do Lucas Guimarães, né, ele falando disso, que eu achei muito bacana, né, quando ele chamou a atenção para isso, que o associativismo ele não pode ser visto como um processo superficial de troca, né, um clube de desconto. Eu vou entrar, mas só se eu ganhar alguma coisa com isso. O associativismo, acho que ele lida com um panorama de médio e longuíssimo prazo, né? É aquilo que a gente já conversou algumas vezes, em que não adianta, às vezes, a gente estar bem se tudo não está bem. Então, é importante que a gente esteja num ambiente de negócios, numa sociedade em que as coisas, de uma forma geral, estejam caminhando bem, estejam evoluindo para todo mundo, né? Quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Então, o associativismo ele ajuda a completar essa lacuna, né? Que muitas vezes as empresas sozinhas não vão ter esse papel. É difícil a gente às vezes conscientizar. Eu entendi essa importância, descobri essa oportunidade era uma oportunidade de fazer um trabalho voluntário nisso, né? Seja participando dos conselhos municipais, seja participando de ações da associação comercial na época. E apesar da gente não ter um ganho financeiro com isso, né, Felipe? A gente está ali como voluntário. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas importantes para a gente. Às vezes a gente tem que abrir mão de atividade na empresa. A gente tem que
pegar o nosso tempo, que é cada vez mais escasso, e estar ali num processo voluntário numa associação. E é muito comum a gente ser questionado, mas para que isso? Por que você vai se meter nisso? Para que você está ali perdendo seu tempo? É porque é difícil. As pessoas... A gente vive numa sociedade tão imediatista e de tantas urgências que as pessoas acabam perdendo um pouco essa sensibilidade para o coletivo. Então é difícil mesmo. Às vezes até a gente se questiona, não é verdade? Mas é fundamental. E aprendi muito lá. Aí entra o outro lado da moeda. O que é bom pra gente? A gente aprende muito, você sabe, né? Você tá tendo essa... Ainda mais você que está na presidência, você sabe como é que o desafio é grande. O aprendizado é muito grande, a gente acaba lidando com pessoas muito especiais ali, porque geralmente quem parte para essa área de voluntariado, de associativismo, são pessoas realmente com uma mentalidade, uma consciência maior das coisas. Então, assim, o aprendizado é imenso, a gente acaba tendo uma visão mais ampla das coisas e enxerga a cidade de uma outra forma. Para mim foi uma escola, foi uma oportunidade muito grande de contribuir em várias situações, né? Embora mesmo contribuições modestas, mas a gente procura fazer o que está ao nosso alcance. E tem também uma outra questão que é bacana a gente conversar aqui também, que às vezes a gente fala um pouco assim numa situação que ela parece ser meio abstrata, meio filosófica, de longo prazo, mas tem questões de curto prazo que o associativismo é fundamental. E isso para minha empresa, por exemplo, é fundamental. Que a gente está no ramo de panificação. É um setor muito, muito interessante porque ele abrange serviço, ele abrange produção, né? É um setor à parte, assim, em vários aspectos, né? Ele mistura uma série de situações. Varejo também não deixa de ser. Ele é varejo, ele é indústria, é muito legal. É um desafio, é muito legal. E acho que a economia, de uma forma geral, foi passando por uma série de mudanças nos últimos 20, 30 anos, que as empresas foram forçadas a acompanhar mudanças de nota fiscal eletrônica, uma série de obrigações fiscais que foram entrando. As empresas foram obrigadas a se informatizar. Enfim, gostando ou não, as empresas tiveram que passar por um período de aperfeiçoamento muito grande e foi um desafio imenso. E acho que, como muitas empresas, a gente chegou no ponto que a gente tinha que fazer algumas escolhas. Poxa, vamos ampliar? Não vamos? Vamos crescer? Não vamos? Às vezes tem um pouco aquele sentimento que é melhor você continuar pequeno, no teu quadradinho aqui, fazer o teu arroz com feijão e seguir de maneira mais tranquila. Ou então vamos crescer, vamos encarar um desafio. A gente entendeu que o caminho mais difícil, mas que talvez fosse o melhor, era crescer. E aí entrou o associativismo ajudando a gente, por incrível que pareça. Eu lembro até hoje, em 2012, uma reunião que o Sebrae estava organizando através da CIAT, lá na Associação Comercial, por conta das tragédias que aconteceram, da tragédia que aconteceu em 2011 das chuvas. Em 2012, o Sebrae trouxe alguns projetos para a região serrana. Ele trouxe um projeto muito bacana para a parte de panificação, de capacitação. Era uma consultoria do Márcio Rodrigues, que é uma empresa lá de Minas Gerais muito tradicional em consultoria de panificação e alimentação. Eles são muito bons. E o Sebrae trouxe através de um sistema que você conhece, que é o Sebrae Tech, ou seja, eles subsidiam 70%, na época acho que eles bancavam até 80% do custo da consultoria, e a empresa entrava com o restante, né? Então, enfim, era uma ajuda fantástica que eles estavam trazendo. E veio gente do Sebrae do Rio, São Paulo, Espírito Santo, Minas, e aí entraram em contato comigo, mais alguns parceiros, assim: olha, a gente quer organizar uma reunião com os panificadores, com as padarias, para trazer um projeto importante. Vai ser via Sebrae Tech, que é o Márcio Rodrigues, uma coisa muito legal. Falei, cara, que bacana. Então o Sebrae se mobilizou, entrou em contato, mandou e-mail, ligou. Eu pessoalmente liguei
umas 8, 10 pessoas que eu conhecia mais próximos. Todo mundo se mobilizou para a reunião encher, ter bastante gente lá. Por quê? Para que fosse uma consultoria também financeiramente mais viável, o ideal era fazer uma consultoria em grupo. Tinha que ter um grupo de ali, pelo menos 10 empresas, né? Para compartilhar custo e tal. Mas a gente imaginou na nossa inocência na época que ia ser tranquilo. Fizemos a reunião, fizemos uma preparação grande, fizemos uma mobilização, uma divulgação bem grande, tá? Não foi aquela coisa assim de última hora, não, foi bem feito, sim. E Felipe, eu sempre pergunto, quando eu conto essa história, eu pergunto assim, quantas pessoas vocês acham que foi? Mas eu já vou te dizer, não foi ninguém. Para todo mundo ficou assim meio perdido, né? Porque quando a gente faz essas reuniões, corre o risco de pouca gente, né? Às vezes você imagina que vem 20, vem 5, 6, 7. E a gente ficou assim, sem entender, assim, pô, não foi ninguém, né? Eu tava lá, era a única padaria. E aí o pessoal do Sebrae assim, meio sem graça, assim, Pedro, você quer fazer o seguinte, você quer participar por Petrópolis? A gente já tem uns grupos formados em Petrópolis e você participa por lá. Aí tive o privilégio de participar via Petrópolis e isso foi um divisor de águas para mim. Aí eu fico imaginando como isso também não poderia ter sido um divisor de águas para vários empresários que poderiam estar lá naquela noite. Tá? Porque dali, Felipe, aquilo foi puxando... Transformador para você. Foi transformador porque foi puxando uma série de oportunidades de aprendizado e cursos e consultorias de várias frentes, financeiro, marketing, produção principalmente. E como aquilo viabilizou a gente conseguir fazer uma mudança que a gente ia ter que fazer e que seria muito complicada de fazer se a gente não tivesse esse suporte e que nasceu de um associativismo ali dentro da SEAT, via Firjan, via Sebrae, minha participação, né? Queria destacar, né? Porque a gente fica pensando, né? De como você já imagina que outros poderiam se aproveitar disso. Às vezes alguém passa ali pela Delfim Moreira ou pela Calçada da Fama, vê a Padaria Império com uma fachada bonita, com um fluxo intenso de pessoas, com uma referência na cidade e pode falar, poxa, esse pessoal aí tem sorte. Não. Se outros estivessem naquele dia lá, naquele lugar, com algo disponibilizado com um custo simbólico, não vou chamar de gratuito porque não é, mas é como se fosse, e várias pessoas da cidade não têm essa visão. Isso dói na gente, mas a gente precisa lutar contra isso. Precisamos fazer com que mais pessoas participem de situações como essa, porque essa pujança de um município, o desenvolvimento econômico de um município depende de quem tem um grupo considerável de empresas avançando bem. Diz o ditado, uma andorinha só não faz verão, e você falou, você sozinho, eu sozinho. Essa é até a proposta do Empretec. Uma empresa boa, grande, se destacando, vai falar, enfim, tem a Alterdata, tem a tal empresa, tem a empresa da cervejaria, de bebida, vai falando de empresas pujantes, mas muitas delas começaram em pontos de virada, sim. Outros foram também empretecos. Outros participaram de consultorias que ali foi o divisor de águas, situações como a gente tem dito aqui. E a gente consegue perceber em muitos momentos situações como essa. As pessoas desabrocham para o mercado, para o empreendedorismo, em interações como essa. Então a gente tem que participar mesmo. Então aí você foi navegando nisso aí e aí foi cada vez mais empolgante, não foi? Foi porque assim, eu tive algumas frentes ali, eu tive alguns anjos da guarda, né? Tive alguns anjos da guarda dentro da SEAT. Eu te falei, né? A gente acaba convivendo com gente muito boa, com gente muito experiente. Então eu vou te falar, às vezes uma conversa de 15 minutos, totalmente despretensiosa, dentro da SEAT, numa noite, já te dá uma solução para um norte, uma coisa que você nem imaginava. Cara, nunca tinha pensado em fazer isso. E também a questão sindical, que muita gente ainda tem um ranço, não entende muito bem o que é um sindicato. O sindicato também é uma estrutura de associativismo, né? E a Firjan, que é um nome forte,
A Firjan nada mais é do que uma federação de sindicatos. Sim. E a Firjan, para mim, também foi fundamental em vários momentos, várias frentes, várias capacitações. Nessas horas eu lembro muito daquela historinha do lenhador e do machado, né? Que você também deve conhecer, né? Sim. Que o cara tá ali extremamente relutante em parar de fazer o trabalho dele. Não, eu preciso cortar árvore, eu não posso parar que eu já estou atrasado. Só que ele não entende que quanto mais ele segue nisso, o machado dele vai perdendo força porque vai perdendo fio. Então, se ele não arranjar tempo de fazer uma manutenção, ou seja, afiar o machado, ele vai perdendo cada vez mais capacidade de avançar. E as pessoas ainda ficam muito presas nessa armadilha, né? E os incêndios vão sendo mais frequentes. E, enfim, num cenário atual de um mundo que ele está num processo de mudança cada vez mais rápida, tudo muda muito rápido. Se você não desenvolver e não tiver com o machado bem afiado, você vai ter cada vez mais dificuldade de fazer uma gestão ali, e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, mais pesadas. Daí a importância das instituições, das capacitações, das trocas de ideia, de um bate-papo como esse aqui, que muitas vezes pode ser despretensioso, mas pode sim trazer uma informação, uma dica, alguma coisa importante. E nessas horas que a pessoa às vezes tem que largar um pouquinho o machado e procurar estar com pessoas, trocar ideias, se oxigenar, se capacitar, pegar as novidades, se atualizar em relação ao que está acontecendo, né? Isso é fundamental. Sim. Além desse teu exemplo de você afiar o machado, isso serve para tantos segmentos. Se você vai ter exemplos, o músico precisa parar para afinar um instrumento, manutenção de máquina, veículo, tudo tem que ter. Então, o ser humano também, ele precisa parar para se desenvolver, para evoluir. E nessa jornada aí, eu queria que você só explorasse como é que você chegou também como presidente do Convention, outras instituições, como que foi depois que você se envolveu com negociação comercial, esses projetos que envolviam Sebrae, Firjan, sindicatos, isso te abriu outras portas até você chegar nesse posto? Eu tenho um perfil assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita curiosidade com as coisas. E essa questão do associativismo eu sempre tive um carinho grande por isso. E conforme eu fui entendendo os ganhos que isso traz, não só no longo prazo, mas que trazem também para mim já no curto prazo, que já ajudam a minha empresa, ajudam a minha família, eu fiquei sempre com o radar ali muito forte nessas oportunidades, né? Então surgiu uma necessidade de eu acompanhar mais de perto o que acontecia no sindicato de panificação aqui na cidade, né? Pedro, o sindicato precisa de alguém ali acompanhando, tem as negociações anuais, tem uma série de nuances ali que você precisa de gente ali comprometida, que tem um mínimo de cuidado em dialogar, né? Porque quando a gente fala em sindicato é isso, é negociação, é diálogo, é você encontrar ali uma coisa que seja o melhor possível para todo mundo, né? Então é uma coisa que eu achei legal de participar. Aí isso foi me abrindo portas para poder me aproximar, conhecer melhor a Firjan, estar dentro da estrutura da federação, estar lá no Rio de Janeiro. Aí, Pedro, vai ter um curso na Firjan, assim, o que você acha? De repente, se fosse outra pessoa, não, besteira, tem mais o que fazer, vou pro Rio, não, mas eu dava um jeito, me virava, ia. Então você vai conhecendo outras pessoas. Então você conhece um panificador lá de Volta Redonda que já passou por situações que você está passando, e o cara meio que vira um anjo da guarda teu, assim, cara, vai lá na Volta Redonda me conhecer, vamos tomar um café. Fui. Aí Itaperuna, você começa a andar pelo estado, você começa a ter referências que são muito ricas. E isso é uma coisa fantástica. Então o associativismo traz isso tudo.
Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, também não é uma coisa que ela tem que acontecer forçada. Acho que uma pessoa que entre nisso para tentar, entre aspas, né, se aproveitar das situações, não é o caso. Acho que a pessoa realmente tem que entrar disposta a se doar, disposta realmente a viver o associativismo de verdade. E acho que nesses casos, quando a pessoa entra realmente de forma madura, se doando, naturalmente ela acaba recebendo tanto quanto até mais do que ela doou. Que é difícil às vezes você colocar isso em palavras sem parecer sem clichê, mas a verdade é essa: você ganha muito mais do que você doa. Isso é muito legal. Isso também te traz um sentimento de contribuição e de retribuição assim, que é fantástico. Então, para mim foi muito bom, e acho que foi muito bom para minha família, né? Vocês conversaram também um pouquinho de empresa familiar aqui já em outros podcasts, né? Acho muito bacana quando o Ralph falou a força das empresas familiares, né? E isso também é um grande desafio. Acho que para muita gente, que a maioria das empresas é familiar, e você então conhece profundamente esse tema. E o desafio é você conseguir usar a força, usar o que a família tem de bom como força, e não deixar aquilo virar uma fraqueza no teu negócio. Então, até nisso, as instituições, para mim, foram fundamentais. Elas ajudaram demais a gente a caminhar no sentido de profissionalização, e tenho certeza que vocês lá também passaram por isso, lá na Dafel. E é o que você falou, não é sorte. As coisas vão acontecendo, né? Quando você prepara o solo, planta, você colhe as coisas, né, Felipe? É isso, né? Sendo que, como você se entende que, agora vindo para a tua praia mesmo aí de dia a dia, você entende que esse setor de panificação ele tem uma importância vital para a economia? Tem. Padaria, ela a gente gosta de um panificador e de um economista, hein, gente? As duas coisas aí. São 1 milhão de empregos diretos, assim, em números mais atualizados. A gente está falando de 1 milhão de empregos diretos. É um setor que ele movimenta muito. É um setor muito presente. É um setor que ele foi, ao longo dos anos, mostrando tanta força que outros segmentos buscaram formas de puxar esse setor para eles, né? Os próprios supermercados deram um jeito de criar padarias dentro deles de referência, e outros setores também. Então, é um setor que ele tem muita força mesmo. Está passando por, como todos os setores, está passando por grandes desafios, né? A pandemia, ela acelerou uma série de mudanças que já estavam acontecendo. Então, hoje você vê muito a questão do delivery, como trabalhar isso, como rentabilizar um delivery. O grande desafio que a gente está enfrentando com essa mudança no mercado de trabalho, como é que a gente vai fazer. Tá difícil captar, tá difícil contratar, tá difícil reter, geral, né? Treinar, promover. Na verdade, está até difícil entender ainda exatamente o que está acontecendo. A gente está percebendo uma mudança muito clara, está no nosso nariz, mas a gente ainda está assim, cara, né? Como é que a gente faz, né? Padaria, por exemplo, é um setor que a gente pega aí. Se a gente for olhar hoje em dia, a gente hoje caminha para um mercado de trabalho de 100 milhões de pessoas ativas, né? Que é bastante coisa. Acho que é o maior mercado de trabalho que a gente já teve na história. E padaria pega mais ou menos 1% disso. Pega 1 milhão de empregos diretos. E aí, quando a gente vai fazendo uma análise, tentar entender o que está acontecendo hoje, a gente é bom. Aquela velha história, vamos olhar para trás para ver de onde é que isso começou, né? Então você pega ali um cenário da década de 60, 70, em que eram 5 filhos. Hoje é praticamente 1 filho por mulher. Então
é matemática. Antes você tinha, sei lá, 6 milhões de pessoas entrando por ano no mercado de trabalho, com muito menos vagas. Hoje é o contrário, você tem muito mais vagas para completar e 1 milhão de pessoas entrando no mercado de trabalho. Você tem também a questão dos programas de renda mínima, né? Que são aqueles auxílios que antes eles eram muito menores. Então hoje esses auxílios já têm um peso maior na renda das pessoas. O salário mínimo também teve uma valorização real grande. Então mudou o cenário, né? Já tem gente falando que, assim, que as empresas têm que reavaliar o patamar salarial, que o patamar salarial mudou. De repente, pelo que você contrataria antes, você hoje já não vai conseguir fazer a mesma contratação dentro do perfil que você precisa. Aí envolve você reestudar o teu modelo de negócio, que é uma coisa que exige um conhecimento de gestão ali, que você não precisa fazer um doutorado, né? Mas mais uma vez eu vou dar o exemplo da SEAT. A SEAT uma vez trouxe um curso pra gente de gestão de varejo. Fantástico curso. Agora eu não vou lembrar a empresa que deu, mas o Igor fez, eu não lembro, acho que você não chegou a participar desse curso. Não, eu não me lembro exatamente desse. Mas um curso simples, falando disso. O que é um CMV, o que é um controle de estoque, o que é um markup, o que é uma margem de contribuição. Então, assim, as pessoas que estão dentro de um associativismo, participam das capacitações, elas acabam tendo mais ferramentas, instrumentos para lidar com análises assim, porque de repente você chega numa situação dessa como está acontecendo agora, que você tem que rever a tua estrutura de negócio, você tem que ter ferramenta para isso. Ou então buscar nas instituições, né? Porque se a pessoa até hoje ainda não participou, nunca é tarde. Nunca é tarde para se juntar começar a participar de uma SEAT, de um Sincomércio, de uma CDL. Enfim, as instituições estão aí para isso, né, Felipe? Para ajudar nesses desafios aí. Você acha que também essa planificação agora para um assunto um pouco mais filosófico, ela tem uma importância não só econômica, mas cultural, afetiva com as pessoas? Porque a padaria traz memórias, traz histórias, remete a coisas da infância. Você acha que tem mais coisas nessa linha? Sim, eu vejo isso muito lá na Padaria Império. Antes de você responder isso, você acha que isso um pãozinho, assim, isso alegra a conversa, melhora a conversa? Com certeza. Então vai lá, responde aí. Eu tenho uma surpresa aí, vai lá. Opa! A gente já vive muito isso lá na padaria. Na padaria, ela é... Opa! Aí, gente, olha só. Essa aqui tinha que vir regada de alguma coisa, né? Então eu fiz uma surpresa aqui. Se bem que tinha um espião lá na padaria Império, eu passei lá pra pegar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue conversar comendo. Produção, se também quiserem pegar uma bombinha de chocolate aqui, tá tentador aqui. Mas essa bombinha é tradicional, questão afetiva mesmo. Vamos lá. Tem. Eu vou te falar que tem, porque você pega o nosso caso lá. Como eu te falei, quando eu fui para lá em 2003, eu não tinha muita noção, né, das tradições da cidade, né? Não só a Padaria Império, mas vários negócios aí, enfim, a Taberna Alpina. Você tem muitas referências legais aqui na cidade. A Império, por exemplo, ela é um prédio que ele foi inaugurado ali em 1930. Ele já foi inaugurado ali como café. E em 1959 virou padaria. Então, é muito comum conversar com pessoas lá, Felipe, que falam que iam lá com o avô, que iam lá com a avó. Nossa, eu lembro de comer esse pão com manteiga aqui com o meu avô. E você vê gerações novas. Às vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, você fica preocupado das novas gerações não acompanharem esses hábitos de consumo, não comerem pão? Eu acho curioso, porque assim, eu vejo as gerações novas lá comendo pão, é uma coisa orgânica, ela acontece de maneira natural. E acho que as padarias têm essa essência, sim.
A padaria ela é um negócio que, em vários aspectos, ela vira uma extensão da tua casa. Tem esse lado, sim. Isso aí é uma coisa natural. É uma das essências do negócio de padaria. E uma coisa que tem me chamado a atenção. A gente está num mundo de mudanças tão frequentes e às vezes tão bruscas, que a gente acaba tendo essa carência de coisas que sejam permanentes. A gente precisa de ter algumas referências que permaneçam, né? Em vários aspectos, tá, Felipe? Até questões morais, questões de pessoas que são exemplos pra gente. Essas referências precisam estar. E às vezes você, por incrível que pareça, você ter ali um negócio, ali aquela esquina, aquela padaria, que continua sendo aquela referência, aquilo de alguma forma, muitas vezes funciona como um resgate e uma lembrança de quem você sempre foi. Faz parte da identidade, faz parte da história, legado. Vários aspectos, né? Acho muitos casos aí de pessoas que moram fora e falam, quando eu tô subindo a serra, eu chego ali naquela curva, dou de cara ali com soberbo, como aquilo me faz bem. É um resgate, é uma volta. Você tá, de novo, relembrando quem você é em vários aspectos. Então, eu vejo muito isso acontecendo na padaria. Isso é uma coisa muito gratificante. Você trabalhar num negócio que tem história e que leva isso para as pessoas é muito legal, sabe? É muito bacana mesmo. Gente, isso aqui não foi combinado não, tá? Foi uma surpresinha minha aqui, foi uma pegadinha minha aqui para realmente alegrar a conversa. E aí cada um retire suas próprias conclusões. Eu particularmente gosto muito. Sou fã desse estabelecimento aí da Padaria Império, que tem um vínculo forte com a cidade. A gente precisa resgatar não só isso que a gente está falando aqui, mas tudo que pode trazer uma identidade, um pertencimento para a nossa cidade, eu acho que tem que ser valorizado. Você falou bem, acho que é pertencimento. Você lembrou muito bem, você puxou uma palavra aí que ela às vezes ela é usada com frequência, mas nesse momento ela encaixa muito bem. É um sentimento de pertencimento mesmo. É onde você consegue entender que você se situa, né? Tipo, tô em casa. É muito comum às vezes eu vejo pessoas que moram fora e falam assim, cara, parece que enquanto eu não vou lá tomar um café, parece que ainda não cheguei em Teresópolis. É engraçado isso, né? Mas vira uma referência. São não só lá, vários lugares na cidade são referências importantes aqui. Graças a Deus, Teresópolis tem muitas referências especiais. Uma memória afetiva de estabelecimentos, de certas comidas, certos sabores, aromas. Sim. Então, assim, certamente isso pode ser capitalizado, entendeu? Existem questões turísticas que são intrinsecamente ligadas à gastronomia ou a essas experiências. Sim. Então, eu poderia dar vários exemplos aqui. Coisas que remetem para uma região, que remetem para um local. E eu sei que padaria é uma coisa universal praticamente. O pão, ele é universal, né? Apesar de toda a sofisticação que a gente tem nas padarias hoje, com uma gama de produtos, um mix muito diferente do que era muitos anos atrás, mas isso aí continua como uma âncora histórica e eu acho que é importante, né? Acho que todo local precisa de uma boa padaria funcionando bem e fazendo com que as pessoas tenham e também um local de encontro social, tomar um cafezinho, encontros, negócios, soluções são feitas a partir daí também. Eu sou suspeito para falar, mas assim, aproveito aqui a oportunidade de realmente dizer como eu sou grato de ter voltado para Teresópolis. Tive a oportunidade aí de me conectar, conhecer pessoas incríveis, oportunidade de criar novas amizades, né? Você é um exemplo disso. E como a cidade continuou sendo a minha casa mais do que nunca. Também o privilégio de trabalhar com meus pais, com a minha irmã. Em vários momentos isso é muito desgastante, mas assim, é fantástico você saber que
você estar ali com eles no dia a dia, tão próximos da gente, e como eles são referência para mim. Acho que a padaria Império, né, falando especificamente dela, que é a nossa experiência ali, mas acho que eu posso falar isso pode se espelhar em várias outras empresas, né? É uma construção coletiva que começou até antes da gente, né? Meu pai entrou ali em 91, mas assim, a gente está falando ali de 30 anos que a gente está ali e é uma vida, né? Uma dedicação que a gente tem, é uma construção coletiva, e como isso para mim foi importante. Eu sou muito grato a eles, muito grato aí a muita gente que participou dessa trajetória. Só tenho a agradecer, tá? Para mim, me sinto um privilegiado de morar aqui na cidade, trabalhar num comércio de referência como esse, as amizades que eu tive, o privilégio de fazer e a família incrível que eu tenho. Tá? Só aproveitar a oportunidade aqui para não esquecer de falar que é importante a gente sempre viver esse sentimento de gratidão, né, Felipe? Exatamente. Bem, já estamos chegando aqui no fim, a gente está com uma conversa muito boa, mas a gente tem uma limitação de tempo. Tá? Hoje tive que quebrar o protocolo aqui, tá? Esse presidente, esse âncora aqui do podcast é um pouco mais abusado. Estou comendo aqui ao vivo, mas isso é bom, isso é fantástico, a gente poder fazer isso e ter essas experiências e descontrair e poder também mostrar esse tipo de experiência. Queria finalizar com você deixando uma mensagem inspiradora para o público, o que vier do seu coração aí, uma mensagem rápida aí que inspire o nosso público. Seria possível? Olha, nem tive tempo de pensar assim num fechamento, mas eu acho que eu já estava falando isso aqui. A gente estava falando muito de associativismo, né? A gente conversou bastante sobre isso hoje, da importância do coletivo, né? Onde o indivíduo é importante, sim, a gente sabe disso. A gente tem que reconhecer, tem que aplaudir as pessoas que constroem, que metem a cara, que se arriscam. São fontes de inspiração, né? A gente precisa disso, mas precisa dos dois. Precisa também do coletivo, fazendo ali esse cimento. Então, o que eu posso colocar aqui, né, além de demonstrar gratidão por tudo que eu vivi de bom aqui nesses anos na cidade, e mais uma vez agradecer minha família, meu pai Joaquim, minha mãe Helena, minha irmã Renata, minha esposa Flávia, meu pequeno, mas também reforçar como foi rico e como foi importante para mim a experiência dentro do associativismo, participando da CIAT, da Associação Comercial, a participação sindical, do Teresópolis Convention, que também foi uma oportunidade incrível de aprendizado, como eu aprendi, como eu cresci como pessoa, podendo investir, né? Em alguns momentos guardando meu machado e indo para dentro das associações, aprender e contribuir. Isso, eu acho que esse coletivo ele precisa ser cada vez mais valorizado, ainda mais nos tempos de mudança que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo tempos de grandes desafios, mas acho que é importante a gente encarar esses desafios como oportunidades, né, Felipe? São oportunidades aí que a gente mudou, né? A gente vê que, sei lá, há 20 anos atrás, às vezes passava 5 anos sem grandes mudanças. Hoje, num ano, parece que já está tudo diferente. Então, acho que mais do que nunca, coletivismo, companheirismo, associativismo, as pessoas estarem juntas, trocas de ideias, ela vai ser cada vez mais importante. Então, reforçar a importância disso aqui, te agradecer e te dar os parabéns por você se doar frente à associação comercial, trazendo projetos como esse aqui de compartilhamento de ideias, levando informações importantes aí para as pessoas e se doando, tá? É muito bom. Só tenho a ser grato e te agradecer também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. É isso aí, Pedro. Muito obrigado. Queria mais uma vez expressar muita gratidão pela sua presença aqui.
pela sua disposição em participar conosco, tá? Mesmo que não tenha sido combinado, autorizado, tá? Acho que eu não tenho aqui autorização de imagem aqui para usar os produtos da Padaria Império, mas eu quis fazer isso. Então queria finalizar com esse sentimento muito forte de gratidão e queria deixar para o nosso público aqui aqueles 3 Cs, lembra? Curtir, comentar e compartilhar. É importante a sua participação, que essa informação chegue a mais pessoas e que formemos uma geração que inspire, realize, que realmente faça a diferença. Nós precisamos de pessoas que façam a diferença. Nós convocamos você a ser essa pessoa que faz a diferença. Com tudo que você tem escutado aqui, eu já participei de uma formação fantástica só de estar conversando com pessoas tão especiais aqui. Que nós possamos levar essa chama para frente aí, para as coisas acontecerem de fato, tá bom? Vem somar conosco, traga suas opiniões, você pode comentar aí, pode fazer contato com a associação, associe-se também, você que ainda não o fez. É importante a gente somar forças, como foi dito aqui o tempo todo. Muito obrigado e vem com a gente.